único momento pode apagar uma vida inteira de glória? A fama muitas vezes brilha mais sob os holofotes, mas às vezes o destino tem seu próprio roteiro. Um tão cruel, tão bizarro, que deixa o mundo em choque e descrença. Hoje à noite, revisitamos as histórias de 7 estrelas que encontraram seu fim, não por escândalo ou doença, mas por acidentes tão estranhos e dolorosos que parecem quase irreais. Não são apenas mortes, são tragédias que nos lembram como a vida pode ser frágil, mesmo para aqueles que consideramos intocáveis. Owen Hart não era apenas mais um lutador. Ele nasceu na lendária família Hart do Canadá, e a grandeza corria em seu sangue. Dentro do ringue, Owen eletrizava o público com seu atletismo e inteligência afiada. Fosse ele escalado como herói ou vilão, os fãs o adoravam por seu carisma, humildade e o coração que ele colocava em cada luta. No final dos anos 1990, ele havia construído seu próprio legado, lado a lado com seu irmão, Bret The Hitman Hart, em enredos inesquecíveis que fizeram milhões vibrarem e chorarem. Mas em 23 de maio de 1999, durante o pay-per-view Over the Edge da WWF em Kansas City, tudo deu terrivelmente errado. Owen deveria descer das vigas da arena em uma manobra dramática, parodiando entradas de super-heróis. O plano era simples. Ele seria baixado acima do ringue e então desengatado a poucos metros do tapete, aterrissando em segurança para a diversão da multidão. Mas o destino interveio. O mecanismo de liberação acionou muito cedo e Owen despencou 23 metros na frente de uma plateia ao vivo. O impacto foi instantâneo, devastador. Milhares de fãs assistiram em silêncio atordoado, incapazes de compreender o que haviam acabado de ver. Equipes de emergência correram para ajudar, mas não houve como salvá-lo. Owen Hart foi declarado morto aos 34 anos. O mundo do wrestling ficou em pedaços. Um artista amado, um marido e pai dedicado, se foi em um piscar de olhos, perdido não em uma luta roteirizada, mas em uma tragédia real testemunhada por milhões. Sua morte se tornou um dos momentos mais sombrios da história do wrestling profissional. Um lembrete cruel de que, mesmo em um mundo construído no espetáculo, a realidade pode atingir com força implacável. Naya Rivera era mais do que uma estrela em ascensão. Ela era uma força da natureza. Como Santana Lopes em Glee, ela trouxe inteligência, vulnerabilidade e um poder sem desculpas a uma personagem que quebrou barreiras e cativou corações. Sua voz era potente, sua presença iluminava a tela, e ela rapidamente se tornou uma das estrelas mais amadas de sua geração. Fora das telas, ela era uma mãe dedicada, ferozmente protetora de seu filho pequeno, Josie. Em 8 de julho de 2020, Naya alugou um pequeno barco pontão no Lago Piru, na Califórnia. Era para ser uma tarde tranquila, apenas ela e Josie, desfrutando da água e do sol. Mas a calma se tornou mortal. Horas depois, o barco foi encontrado à deriva. Josie foi encontrado dormindo, seguro a bordo. Naya não estava em lugar nenhum. Por dias, equipes de busca vasculharam o lago enquanto fãs ao redor do mundo prendiam a respiração. Velas foram acesas. Orações foram sussurradas, a esperança lutava contra o desespero. Finalmente, após 6 dias angustiantes, seu corpo foi recuperado. A verdade foi desoladora. Naya usou suas últimas forças para empurrar seu filho de volta para o barco, salvando a vida dele antes de desaparecer sob a tágua. Ela tinha apenas 33 anos. Sua morte chocou Hollywood e devastou milhões de fãs. Mas mesmo em seus momentos finais, Naya mostrou quem ela realmente era. Uma mãe cujo último ato foi o amor. Seu legado não é apenas a música ou os papéis que ela interpretou, mas a coragem, o riso e a devoção feroz que ela deixou para trás. Anne Hatcher viveu o tipo de vida que parecia maior que a própria tela. Brilhante, caótica e impossível de ignorar.
Ela irrompeu em Hollywood nos anos 1990 com talento bruto e energia magnética, conseguindo papéis em filmes como Donnie Brasco, Vulcano e 6 Dias, 7 Noites. Anne não era apenas uma atriz. Ela era uma força que trazia intensidade e honestidade a cada personagem que tocava. Sua carreira era audaciosa, mas sua vida pessoal também. Ela desafiou as expectativas de Hollywood, enfrentou o escrutínio público por seus relacionamentos de alto perfil e lutou abertamente com problemas de saúde mental. Mas seu capítulo final foi tão trágico quanto chocante. Em 5 de agosto de 2022, em Los Angeles, Anne se envolveu em uma série de acidentes de carro. O último foi catastrófico. Seu Mini Cooper avançou por uma rua residencial tranquila, em velocidade aterrorizante, antes de colidir com uma casa. A explosão de fogo foi registrada por câmeras de segurança, uma cena que parecia saída de um filme de desastre. Dentro dos destroços, Anne estava gravemente ferida, inconsciente e presa enquanto as chamas engoliam tudo ao seu redor. Equipes de bombeiros combateram o incêndio e a retiraram com vida, mas seus ferimentos eram devastadores. Por dias, ela permaneceu em suporte de vida, enquanto fãs e familiares esperavam por um milagre. Mas esse milagre nunca veio. Anne Heck foi declarada com morte cerebral aos 53 anos. Sua morte deixou Hollywood atordoada. Anne era fogo, às vezes indomável, às vezes brilhante, mas sempre real. E no final, esse fogo a consumiu muito cedo. Ela permanece lembrada como uma artista que viveu sem desculpas, que deu tudo de si e que deixou para trás tanto pó de estrela quanto cicatrizes. Se você já bateu o pé ao som de África ou sentiu o ritmo suave de Rosanna, você já foi tocado por Jeff Porcaro. Como baterista e cofundador do Toto, Jeff não estava apenas marcando o tempo. Ele o estava definindo. Seu poder sutil, precisão impecável e gênio criativo o tornaram um dos bateristas de sessão mais procurados do mundo. Ele tocou com lendas como Steely Dan, Michael Jackson e Paul McCartney, moldando silenciosamente o som de uma geração. Jeff não era do tipo barulhento. Ele não ansiava pelos holofotes. Ele deixava sua música falar por ele e ela falava muito. No início dos anos 1990, ele estava no auge de sua carreira, respeitado por colegas e adorado por fãs. Mas nem mesmo as lendas estão a salvo das cruéis reviravoltas do destino. Em 5 de agosto de 1992, em sua casa na Califórnia, Jeff estava fazendo algo comum, algo que milhões de pessoas fazem sem pensar 2 vezes, pulverizando pesticidas em seu quintal. Minutos depois, ele desmaiou. Paramédicos correram para ajudar, mas era tarde demais. O relatório do legista chocou o mundo da música. Jeff sofreu uma reação alérgica fatal ao inseticida, desencadeando um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha apenas 38 anos. O mundo da música ficou devastado. Um homem cujo ritmo havia embalado inúmeras canções foi silenciado em seu próprio quintal. Não no palco, não em um estúdio. Sua morte foi tão súbita quanto sem sentido. Um lembrete de que, às vezes, até as vidas mais extraordinárias podem ser desfeitas pelos momentos mais comuns. Jeffrey Hunter tinha a aparência de um herói e a alma de um galã. Com olhos azuis penetrantes e um maxilar forte, ele parecia esculpido diretamente da era de ouro de Hollywood. Ele estrelou ao lado de John Wayne em Rastros de Ódio e interpretou Jesus Cristo no épico Rei dos Reis. Para muitos, ele estava destinado à grandeza, mas talvez seu legado mais assustador tenha sido o papel que quase foi. Capitão Christopher Pike, no piloto original de Star Trek. Ele estava destinado a liderar o público para a fronteira final, até que o destino teve outros planos. Em 26 de maio de 1969, Jeffrey estava em sua casa na Califórnia quando a tragédia aconteceu. Ele sofreu uma hemorragia intracraniana súbita e perdeu a consciência enquanto descia as escadas. A queda foi violenta. Ele atingiu um vaso de plantas
e depois bateu a cabeça contra um corrimão de madeira. Um amigo o encontrou caído, sem resposta, e o levou às pressas para o hospital. Cirurgiões tentaram desesperadamente salvá-lo, mas na manhã seguinte, Jeffrey Hunter se foi. Ele tinha apenas 42 anos. Não foram drogas. Não foi escândalo. Apenas uma hemorragia súbita, uma escada e uma cruel reviravolta do destino. O homem que poderia ter sido o primeiro capitão do universo Star Trek tornou-se, em vez disso, uma nota de rodapé trágica em sua história. Fãs lamentaram não apenas a morte de um ator, mas a perda de um futuro que nunca teve a chance de se desenrolar. Sua morte continua sendo um lembrete sombrio de quão frágeis até mesmo as estrelas mais brilhantes podem ser. Antes de Hollywood ter Marilyn ou Audrey, ela tinha Olive Thomas, a It Girl original. Com seu sorriso deslumbrante e espírito rebelde, ela era o rosto cintilante da era do jazz. De showgirl das Ziegfeld Follies à estrela de cinema mudo, sua ascensão foi meteórica, sua presença magnética. As plateias a adoravam, os críticos a elogiavam, e ela parecia intocável, vivendo em um turbilhão de noites de champanhe e luzes piscantes. Mas por trás do glamour, o destino estava silenciosamente escrevendo uma tragédia. Em 5 de setembro de 1920, Olive estava em Paris com seu marido, o ator Jack Pickford. Depois de uma noite de indulgência, eles voltaram para sua suíte no Ritz por volta das 3 da manhã. Cansada e intoxicada, Olive pegou uma garrafa no balcão. Talvez ela tenha pensado que era um remédio para dormir. Talvez ela não conseguisse ler o rótulo em francês. Mas o que ela engoliu não era inofensivo. Era bicloreto de mercúrio, um tratamento poderoso prescrito ao marido para a sífilis. Um gole. Foi só o que bastou. Percebendo o erro, Jack a levou às pressas para um hospital, mas o veneno já havia devastado seu corpo. Por 5 dias agonizantes, Olive lutou por sua vida. Com apenas 25 anos, ela se foi, deixando Hollywood atordoada e de coração partido. Rumores circularam. Foi suicídio, ciúme, escândalo? A verdade era mais simples, mas mais arrepiante. Um erro fatal cometido em um momento vulnerável. Olive Thomas, a estrela brilhante do cinema mudo, se apagou cedo demais. Sua morte se tornou uma das primeiras grandes tragédias de Hollywood, um lembrete assustador de que até as luzes mais brilhantes podem se apagar em um instante. Cliff Simon foi um homem de muitas vidas. Nascido na África do Sul, ele foi campeão de natação e ginástica antes de buscar um tipo diferente de palco, o mundo da atuação. Quando o encontrou, descobriu seu destino. Seu sucesso veio como o implacável Baal em Stargate SG-1, um papel que exibiu seus olhos penetrantes, presença imponente e habilidade de encarnar a ameaça com elegância. Os fãs adoravam odiá-lo. Os colegas de elenco admiravam seu ofício. Por baixo do vilão, porém, havia um homem cheio de humor, calor e um destemido entusiasmo pela vida. Esse espírito destemido o levou a aventuras fora das telas. Em 9 de março de 2021, em Malibu, Califórnia, Cliff estava praticando kiteboarding, um esporte que combinava com sua natureza ousada. O oceano estava vivo, o vento forte, e ele o abraçava como sempre fizera. Mas naquele dia, algo deu terrivelmente errado. A corrente mudou, o vento o traiu e o controle escapou. Os detalhes permanecem escassos, mas o resultado foi desolador. Cliff Simon foi morto em um trágico acidente aos 58 anos. A comunidade Stargate lamentou profundamente. Homenagens chegaram de fãs de todo o mundo que o lembravam não apenas como um vilão na tela, mas como um homem que viveu com ousadia e autenticidade. Cliff morreu fazendo o que amava, ultrapassando limites, desafiando o medo, perseguindo o horizonte. E embora ele tenha partido, sua presença permanece indelével, gravada nas memórias daqueles que o viram lutar, cair e levantar-se novamente. 7 vidas, 7 estrelas. 7 histórias que terminaram não com a fama desvanecendo,
mas com acidentes chocantes e inimagináveis. Desde a queda de Owen Hart na frente de milhares, ao ato final de amor de Naya Rivera, ao acidente incendiário de Anne Heck e à alergia fatal de Jeff Porcaro. Cada perda nos lembra como a vida pode ser frágil e imprevisível, mesmo para aqueles que parecem maiores que a vida. Estas não eram apenas celebridades, eram pais, sonhadores, lutadores, criadores, pessoas cujas luzes brilharam intensamente e foram apagadas de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Suas tragédias ecoam muito depois que as manchetes desaparecem, deixando para trás memórias, performances e legados que continuam a nos comover. Qual dessas histórias te chocou mais? A perda de quem ainda ressoa em seu coração? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você acredita que mais pessoas deveriam se lembrar dessas estrelas, não apenas por como elas morreram, mas por como elas viveram, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias que Hollywood tentou esconder. Porque às vezes, os contos mais assustadores não estão nos filmes. Estão nas vidas das pessoas que um dia iluminaram nosso mundo.